A história nos conta acerca de Pinzon, que aqui chegara em janeiro de 1500. E, consequentemente, a história oficial nós conhecemos, que é Cabral, em abril de 1500. Mas, por conta do Tratado de Tordesilhas, fica o registro oficial, no caso seria, pelo acordo, os portugueses. A igreja de Nossa Senhora de Nazaré, como também tem o nome, Vila de Nazaré. Essa igreja ela foi construída para marcar a presença dos colonizadores, mas a construção em si, sua importância é marcar a presença católica, né? Então ela vai ser construída, a igreja, juntamente com ela o convento das Carmelitas, que hoje nós só temos as ruínas. Ela data de 1731, posteriormente século XVIII, no estilo barroco. É claro que hoje ela já não preserva em muito a sua originalidade, mas muita coisa, em sua grande maioria, é preservada. A chegada do colonizador, ela se dá paralelo à igreja, ou seja, havia a necessidade de conquistar e, consequentemente, também conquistar os povos, ou seja, a catequização. Bom, nessa nossa visita nós conseguimos verificar a formação dos blocos, ou seja, a gente relaciona a matemática juntamente com a parte de geometria espacial, onde temos toda a formação rochosa, né? Desde os blocos que são os pilares das colunas e a base dos arcos. Como também podemos verificar o próprio piso, que é formado por blocos retangulares ou quadrados, e a sua construção da amarração, através de triângulos, ao qual, juntando, dá a ideia de plano. Então isso foi muito usado na construção antiga e ainda hoje isso se repete de maneira mais científica e menos braçal do que era na época que foi construído esse convento aqui. A Mata Atlântica, ao longo do tempo, ela já foi bastante devastada. Então, assim, embora a gente tenha um solo extremamente fértil, um solo bom, o solo latossolo, né, por exemplo, o pôr do sol, mas aqui nessa área, particularmente, a gente tem resquícios dessa Mata Atlântica que ao longo do tempo já foi bastante devastada. Em relação ao município, que apresenta um certo diferencial. Durante muito tempo, a cana-de-açúcar foi um elemento muito importante aqui. Hoje, a questão industrial nessa área está muito forte, então a gente vai encontrar aqui o Porto de Suape, que está dando uma dinamização e está dando uma intensificação nesse processo industrial. Aquele encarregado de manter acesa a luz do farol. E ao entorno nós vamos ter lá embaixo o Forte Castelo do Mar. Originalmente esse não era o seu nome, mas sim Forte de Nazaré. Hoje nós temos ruínas. Nós temos 6 peças de canhões, mas assim nós vamos encontrar as relíquias do quartel, onde lá eram guardados os armamentos, o alojamento, toda a indumentária para a manutenção do forte que é logo abaixo. As 6 peças de canhões estavam apontadas prioritariamente para pontos estratégicos para a defesa desta região, né? A região litorânea, para dar passagem da região sul para o Recife, e consequentemente essa área se via protegida. Com a chegada dos holandeses no ano de 1500, nós vamos ter 5 anos de guerra. Essas guerras são chamadas de guerra de conquistas, e quando finalmente os holandeses a conquistam, né, eles vão tomar esse forte e vão dar um novo nome, que seria o nome originário que ficou até hoje, que é Forte Castelo do Mar. E mesmo com a restauração portuguesa,
esse nome permaneceu. E nós observamos as fortificações ao longo de todo o Nordeste, a começar de Natal, Paraíba e os vários fortes e edificações que temos ao longo da costa pernambucana. Nós temos Recife Forte do Brum, nós temos Forte Cinco Pontas, Forte Pau Amarelo, Forte Orange, e aqui é mais uma fortificação. Então essas ruínas, elas mostram a presença do colonizador em proteger o seu patrimônio. Tá bom? E observa que a solidificação do prédio foi feita em cima de uma rocha. Estamos sobre uma rocha de granito, né? O granito, vocês já devem ter estudado, é uma rocha intrusiva plutônica. Essa é basicamente a base de toda essa rocha e da entrada do Planalto da Borborema. Tem uma tendência a sofrer um processo de erosão química por causa da presença da água. Então a gente tem uma grande umidade, então essa umidade ela tende, com o passar do tempo, a dissolver os minerais contidos na rocha. Uma coisa legal de biologia, que vocês podem ver, é a quantidade de manchas verdes que vocês estão vendo nessa rocha. Isso na verdade são líquens, né? E os líquens eles são bioindicadores, né? Quanto mais poluída a área, mais essa cor é opaca. Quanto mais preservada a área, mais essa cor tende a ser forte. Que todo esse conjunto de rocha, que é formado a dezenas e centenas de quilômetros de profundidade, ele foi soerguido no processo de separação desses dois continentes. A África, no lado leste do Oceano Atlântico, e aqui a América do Sul, no estado de Pernambuco, né, nesse pontal, aqui no Cabo Santo Agostinho, nessa região onde nós temos esse afloramento de granito, que é rico em minerais, né, com grande presença de ferro, por isso essa coloração, né, e a presença de oxidação. Trazemos aqui os alunos para que eles possam conhecer a sua história e, consequentemente, delegar também esse prazer às gerações futuras. Esta igreja, como todo esse sítio histórico, tem essa importância, a preservação da memória histórica de Pernambuco. É o lugar mais bonito que eu já vi na minha vida. A natureza aqui é forte. Você falar da história só falada, mas quando você está presente, você está vivenciando uma coisa, é totalmente inexplicável, é maravilhoso. Aprendemos tanto de geografia, quanto de matemática, quanto de história, ou seja, a natureza reúne tudo isso. E nós tivemos uma aula com os 3 professores, as 3 matérias. Então acredito que isso foi muito incentivador, foi uma coisa que nós vamos levar muito disso.